Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nosso tema agora é o passivo do Fundo Rural. Essa semana, o governo apresentou uma proposta para tentar resolver esse impasse do passivo do Fundo Rural. Ainda não foi aquele resultado que se esperava, que era de uma remissão da dívida, né? Mas parece que existe aí pelo menos uma boa vontade de entender o que o governo está propondo e por que o governo está propondo essa renegociação do passivo do Fundo Rural. Quem nos ajuda a entender melhor e quem detalha um pouquinho mais essa proposta do governo é o deputado Jerônimo Gergen, que já está aqui com a gente, gentilmente atendendo ao nosso chamado aí, está falando com a gente de dentro de um carro em movimento. Obrigado, viu, deputado, por nos atender nesse momento, por nos ajudar a entender que proposta é essa que o governo vem trazer para tentar resolver essa questão do passivo do Fundo Rural. E a minha primeira pergunta não seria bem uma pergunta, seria uma ajuda para entender como é que começou toda essa questão e depois a gente avança na questão da proposta em si. Seja bem-vindo, deputado Jerônimo Gergen. Tudo bem, Alexander? É um prazer muito grande poder falar contigo, com os nossos internautas, telespectadores. Eu realmente estou no táxi aqui em São Paulo. Eu tenho duas agendas hoje aqui, né? Cheguei há pouco e poder falar desse assunto, sem dúvida, é motivo de muita alegria, porque tem sido uma luta desde 2017 que eu travo quase solitário. E agora eu preciso dizer que a troca do presidente da FPA, agora o deputado Sérgio Souza, melhorou muito a condição para que a gente tivesse apoio. Antes nós tínhamos uma FPA quase trabalhando contra, né? Agora, pelo menos, na nova gestão, a gente tem tido respaldo. A própria deputada Aline tem sido muito correta, nos dado toda a atenção. Na verdade, esse assunto é um assunto que o presidente Bolsonaro, ainda quando candidato, prometeu que ia resolver, que ia fazer a remissão. Depois ganhou a eleição, não sei se as coisas mudam depois que ganha a eleição, ou ele prometeu achando que não ia ganhar, né, na época, mas o fato é que o assunto ficou difícil de conduzirmos. O máximo que se chegou foi a um refis ainda no governo Temer, e depois, no governo Bolsonaro, nada havia acontecido. Fizemos uma reunião ano passado, retrasado lá, com o ministro Guedes, ele prometeu resolver, também não resolveu, e agora no início desse ano, eu propus, ainda no ano passado, mas estava em votação, foi aprovado, uma mini CPI que nos deu a condição de então o governo chamar para conversar. E nesse ponto o ministro foi muito correto, ele disse, olha, não tenho como fazer a remissão, mas podemos trabalhar no tema da questão da transação tributária, que é exatamente o que inclusive já estava vigorando, só que até 60 meses e para pequenos produtores, né? E que não atendia o grosso do problema do Fundo Rural. Então, nessa reunião, quero saudar aqui, inclusive, o procurador Soriano, o ex-ministro Esteves, né? Que foram fundamentais para apresentar o desenho daquilo que é possível, né? E no ponto de vista do produtor rural, essa nossa luta durante tantos anos, ela acabou fazendo com que aquele que não tenha sido notificado, ele praticamente nem deve mais nada. Ele não vai nem precisar aderir a isso, porque como nós vamos jogar o prazo lá para abril, tudo vai prescrever de 2017 para trás, né? Então nós vamos ter uma condição de que o produtor ele possa aderir a esta transação, ele vai ter um rebate de até 70%, vai dar uma entrada de 4% parcelada em 12 vezes, ou seja, ele vai pagar 0,338 por mês durante 12 meses, da dívida consolidada, né? E desta forma ele vai poder resolver o seu passivo em até 145 meses. Aqueles que já aderiram ao refis lá atrás, eles poderão usar o que pagaram lá atrás para abater nesse novo programa. Portanto, eles vão poder também aderir a ele. Vai ficar mais barato ainda o passivo, que vale a pena lembrar que nós consideramos o tempo todo muito injusto, né? O nosso problema maior está nos adquirentes, né? Nós temos aí apenas 50% e 85 parcelas. E a entrada, por mais que seja em 12 vezes, de 0,338, é muito pesado, né? Porque a indústria ela é tão injusta quanto é para o produtor. E ela ainda ficou com uma dupla conta. E nós estamos jogando tudo lá para abril, porque também existe no STF uma ação da Abrafrigo que pode decidir exatamente o futuro desse passivo, inclusive até extingui-lo novamente.
Então o governo sabe disso, estabeleceremos. A portaria vai sair com o prazo de setembro, mas nós estamos formalizando para que o governo mude, e a gente já sabe que eles vão aceitar, lá para o mês de abril. O que nós não sabemos se eles vão aceitar e levar para 70% e 145 meses o prazo e o rebate dos adquirentes. Estamos trabalhando intensamente para mostrar para o governo que nós entendemos que a conta toda é injusta, tanto para o produtor quanto para o adquirente. Mas estamos dispostos a acertar isso. Então, que se acerte de uma forma que não vai quebrar a indústria, principalmente a indústria de carnes do médio e pequeno porte, que não puderam usar o PERT, os grandes frigoríficos usaram o PERT lá atrás, os pequenos e médios não. Então, é muito injusto se ficar dessa forma. Mas estamos avançando bem, há ambiente de diálogo no governo, não é o que prometeu, mas a gente sabe também que é a saída, muitos produtores já se livraram da conta com essa medida aí, e a gente vai fazendo com que volte à normalidade, libere as negativas do produtor e a gente continue fazendo o Brasil crescer e enfrentar as crises que tem enfrentado. Deputado, vamos relembrar então, quando o senhor coloca que é uma dívida indevida, quando que isso começou, por que isso aconteceu, deputado? Na verdade, houve uma ação questionando se não era bitributação, né? Porque a pessoa, o produtor rural, a pessoa jurídica que pagava o fundo rural, para ele se aposentar, ele tinha que pagar a sua aposentadoria. Então, a justiça, em várias ações, nenhuma transitada em julgado, é verdade, mas já com decisões de segunda instância, entendeu que era bitributação. E começou, através de liminar, suspender a necessidade do adquirente recolher, ou do próprio produtor fazer esse recolhimento. Então, a coisa foi indo no sentido de que isso estava resolvido. O presidente Temer trocou o ministro lá, colocou o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes trocou o seu voto e aí o que era antes uma cobrança indevida passou a ser um passivo. E aí que veio toda essa tratativa. Na época, a FPA liderou lá um refis que nós entendíamos que não deveria ser esta saída, né? Esse refis hoje, inclusive, para muitos já está muito pesado e vai ficar mais pesado daqui para frente, por isso que é importante aderir agora à transação tributária para liquidar isso de uma vez. Então, nós lutamos muito pela remissão. Tínhamos uma promessa do candidato Bolsonaro, ele não vai cumpri-la, mas agora o governo achou uma saída que me parece, eu tenho sondado todo mundo, não é a ideal, não é a esperada, mas é adequada. Então, é desta forma que eu estou aí trazendo o final desse embate e a soma agora das forças políticas todas vai nos dar a condição de resolvermos essa questão. Muito bem, só para deixar claro quem deve e quem não deve, o senhor falou que apenas o produtor que tiver em dívida ativa. Na dívida ativa, certo? Aqueles que não estiverem, eles não estarão devendo, né? Porque não há, cada ano que passa, a conta vai desaparecendo, né? A conta vai desaparecendo. Então, o importante é justamente ficar bem atento, né? Porque, por isso até já estamos jogando lá para abril, para justamente não termos o risco de mais um ano ser cobrado. Quer dizer, quem sabe poderemos ter mais um ano deixando de ser cobrado, né? E o governo reconhece isso. Então, acho que está indo bem e vamos trabalhar para que essa portaria saia agora nos próximos dias. E esse passivo é de 2017 para trás, então? Exatamente, né? O que estiver em dívida ativa dentro desse prazo. Tá. O que aconteceu de 17 para frente é que houve a solução, enfim, houve a cobrança, voltou a cobrança e todo mundo está pagando normalmente, é isso? Exatamente, né? Todo mundo está praticamente em dia, então aí o problema é justamente o para trás. Muito bem. Agora, quando o senhor fala de mudanças de prazos, vamos entender isso direitinho. Essa primeira proposta começaria para o produtor que se inscrevesse até dia 30 de setembro, é isso? Isso, e daí nós alegamos que o produtor, para pagar a conta, ele precisa ter a safra, né? E ainda tem a ação da Abrafrigo. Então, convencemos o governo de jogar lá para abril. A portaria deve sair com o prazo de 30 de setembro, mas não vão se assustar, porque nós já negociamos com o governo, nós formalizamos o pedido, eles logo farão uma nova portaria prorrogando o prazo, né? Então, vai acabar ficando lá em abril, como está negociado. Agora, só para explicar, o adquirente é aquela pessoa que deveria ter cobrado do produtor
o Fundo Rural, certo? E não cobrou. Ele deveria ter recolhido em nome do Estado o Fundo Rural, né? Perfeito. E aí, como ele tinha lá uma liminar que dizia que não era para ele recolher, ele não recolheu. E aí, quando houve essa mudança, a conta ficou para ele. Mas eu acho isso um absurdo, uma insegurança jurídica violenta, né? Se você tem uma decisão judicial que manda não recolher, depois muda a decisão, pelo menos o para trás não deve ser cobrado. Era esse nosso entendimento com relação à remissão, né? Infelizmente, não vamos ter remissão. Temos que elevar esse rebate para os adquirentes também, por uma questão de pura justiça. E daí, só para ficar claro, esse rebate para pessoas físicas é de 70%. Sobre o que exatamente? A dívida total? Sobre a dívida consolidada, né? A dívida total, em alguns casos, juros. Em alguns casos vai chegar a 100% da retirada de juros, multas e encargos. E a questão da pessoa jurídica, a tentativa é de melhorar as condições e equiparar com o que foi proposto para o produtor. Pessoa física. Pessoa física. Isso. Perfeito. E o prazo, qual que é o prazo, deputado, para pagamento? O prazo é abril, né? Não, para dividir o pagamento. 85 prestações. 86, na verdade, mas a primeira é 12 meses de 0,38. Tá. E para a pessoa jurídica? Daí 145 meses depois, né? A entrada é a mesma e o parcelamento é o mesmo. Muito bem. Bom, o fato é que... Você pega do valor consolidado 4%, 4% em 12%. Desculpa, deputado, a conexão tá falhando aí. Como é que é? Pega 4% do valor consolidado... Você pega o valor consolidado e 4% dele vai ser exatamente o valor da entrada. Mas a entrada será parcelada em 12 vezes, né? Perfeito. Por isso que aí fica 85 meses e 145 meses, que na verdade são 146 e 86, né? Ok. Fazendo esses ajustes, deputado, a questão está resolvida para o senhor que foi o grande batalhador aí desse tema? Eu considero que sim, né? Porque a gente sabe também que não haverá outra forma. Infelizmente, a promessa que foi feita não será cumprida como ela foi feita, né? Então, é nesse sentido que a gente acha que esta é uma solução adequada. Como falei, a nossa luta de tantos anos trouxe aí uma condição da decadência da conta por parte de alguns produtores, né? Então, a gente considera, inclusive quem já fez o refis vai poder usar o que pagou, né, para abater nesse novo programa. Então, eu considero sim que é a solução possível e com certeza encerra uma novela de muitos anos aí na vida do produtor rural. Muito obrigado. Deputado Jerônimo Gergen, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E se tiver novidades, avisa a gente, por favor. Pode deixar, Alexandre. Desculpa que a imagem aqui foi meio atribulada, mas é que eu estou numa correria aqui. A mensagem foi transmitida perfeitamente e a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui fazendo esse esforço para passar essa informação para os nossos internautas. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Abraço para você. Jerônimo Gergen aqui com a gente, portanto, trazendo mais detalhes sobre essa proposta do governo para a questão do Fundo Rural, questão que vem se arrastando por algum tempo. A gente vai depois botar detalhadamente para vocês um textinho explicando o prazo correto, em quantas parcelas pode ser feita, quais são os percentuais de ajustes, quais são os pontos que ainda precisam ser mexidos e negociados, mas a fala do Jerônimo Gergen traz aí uma tranquilidade maior, principalmente para aquele produtor que estava muito preocupado, porque tinha produtor que não estava conseguindo acessar aí recursos, financiamentos em função de estar inscrito na dívida ativa lá da União. Então, essa questão tende a resolver também mais esse impasse do produtor que estava aí inscrito na dívida ativa. Então, as questões vão ser ainda, né, mudadas, mas, enfim, me parece que é um primeiro passo aí para que essa questão do passivo do Fundo Rural seja definitivamente resolvida.
A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.